Episódio piloto, teste de podcast. E para isso eu convidei o meu amigo Maicon Zonta, estava no começo do nosso canal, me chamou para ir lá na Construforte gravar o depósito dele, né? E agora, mais uma vez, está me dando a honra de ser o primeiro convidado nesse projeto que em breve vai ter mais novidades para vocês. Então, eu quero convidar todos vocês. Já deixa um like, se inscreve para não perder a notificação de quando a gente começar o podcast. Não sei nem se vai ser nesse canal ou um outro ainda. Tá? Mas então gostaria que você se apresentasse, amigo. Muito obrigado, Renato, por essa oportunidade de ser o primeiro. A gente veio aqui bater um papo e vamos que vamos. Conta um pouco sobre você, fala sobre o seu negócio, sobre a sua história. Conta um pouco aí pra gente qual que é o seu histórico. Legal, Renato. Eu nasci em Francisco Beltrão, no Paraná, dia 23 de janeiro de 86. Estou em Atibaia desde 2001, então há 26 anos em Atibaia. E sempre trabalhei no ramo de materiais para construção, desde 2001, desde os meus 14 anos. Eu era ainda 007, sabe aquela malinha que ia no banco, não existia internet, então eu ia no banco fazer o pagamento dos boletos. Eu sou da geração que não tinha internet. Sempre de boy. De office boy. Sempre tive o desejo de ter uma loja de materiais de construção. Mas em 2017 isso ardeu no meu coração. Eu sempre trabalhei gerenciando lojas, cuidando de pessoas. E em 2017 eu quis ter a minha loja. Deus colocou isso no meu coração. E saiu do papel em 13 de novembro de 2023. Foi aonde que eu consegui adquirir a Construforte. E hoje estou até lá. Eu gerenciava uma loja, uma multiloja de 4 lojas, a Rede Morumbi Casa e Construção. Certo. E aí o Cícero me deu uma oportunidade de adquirir uma loja e sigo lá há 2 anos, firme e forte, na Construforte. Onde você foi um dos principais clientes. No comecinho, me ajudou bastante. É o que eu ia comentar com você. Quando eu estava procurando meu primeiro terreno em Atibaia, quando eu fui para lá, né, eu vi que você era uma loja Morumbi, aí virou Construforte. Falei, opa, deixa eu entrar para dar uma olhada. Acabei te conhecendo, contei da obra que eu estava começando, a gente acabou fazendo uma amizade, uma parceria muito legal. Sim. Né, e você me forneceu diversos produtos que até em 90% dos casos eu teria comprado com distribuidores. Sim. Você conseguiu uma excelente negociação para a gente, atendimento fora de série, e a gente tem essa parceria que vem até hoje, né? Eu lembro quando você entrou na loja pela primeira vez, foi atendida pela Carol, você estava construindo as casas no Jardim Bogotá lá, e a gente conseguiu fornecer um pouquinho de material, uma entrega diferenciada. Eu costumo muito falar, não é sobre materiais de construção, é sobre pessoas, cuidar, lidar, fazer a entrega direitinho. E é isso, a gente está lá há 2 anos já, tem os desafios diários, mas a gente vai conseguindo, vai prosseguindo, né? Não. Quem gerencia a obra, quem está no dia a dia, sabe que o preço é importante, a qualidade é importantíssima, mas muitas vezes você não deixa a obra parar. Sim. Você ter aquele fornecedor que você pode confiar. Deu um probleminha, deu uma dor de barriga, faltou um saco de prego. Cara, o cara vai te atender. Isso não tem preço. Se você conseguir aliar isso com atendimento que vocês dão, com a qualidade dos produtos, um valor legal, um valor compatível com a região, para mim é a receita de sucesso. É muito do que eu procuro fazer no meu trabalho. Eu procuro nem sempre ser o mais barato, Sim. tá? Mas fazer o que eu faço direito e dar um atendimento que a pessoa vai falar, pô, eu quero fazer com o Renato. Eu gostei dele, eu confio nele. Né? E é a mesma coisa que eu sinto lá na Construforte, cara. E pela essa demanda, pela correria do dia a dia, sempre falta alguma coisa emergencial, né? E quando eu montei a Construforte, o meu diferencial, eu coloquei no meu coração que ia ser entrega, porque é uma dor muito grande de todos os profissionais que necessitam do material, às vezes quando está terminando e precisa de uma agilidade, um conforto melhor do material chegar na obra. E a Construforte vem para revolucionar isso. Legal, cara. Você falou em entrega. Me dá. Eu tenho uma dúvida, cara. Pode perguntar. A gente tá falando de Atibaia. Sim. Tudo bem, é uma cidade em franca expansão, com muitos condomínios, já tem uma zona urbana importante, mas a gente tem muita área rural.
A gente Muito. tem muitas estradas de terra, de difícil acesso, né? A gente tem lugares que, às vezes, só um traçado chega. Eu tenho uma história legal pra contar aí. Então conta pra mim como que é a entrega, Eu como que é lembro de uma entrega que teve no bairro Rio Acima, onde eu vendi uma churrasqueira, um trio para um cliente. E até então o caminhão chegava até o local. Mas por ser zona rural, como você falou, estrada de terra, dificílimo acesso. Eu lembro que o caminhão era uma rampa e o caminhão não conseguia subir. E no começo da Conforte eu tinha uma pampa, uma pampinha. E aí eu fui com o caminhão e com a pampa, já prevendo que poderia não subir. Se qualquer coisa assim, o caminhão não subir, eu coloco na pampa e levo pro cliente. Mas nosso lema é entregar onde o cliente pediu. E aí o caminhão não subiu, patinou, começou a chover. E aí eu, com toda a nossa equipe, levamos a churrasqueira nas costas. Eu lembro até hoje, vai ficar marcado. Eram 50 metros de subida e a gente levou peça por peça. Demorou umas 3 horas, mas levamos peça por peça e montamos a churrasqueira para o cliente. Por quê? A entrega é primordial. O cliente comprou, ele quer receber. Cara, Não tem negociação. às vezes, para fazer o negócio dar certo, para atender o cliente, a gente apanha, né, meu? Muito. E assim, Renato, e muitas outras coisas. Ó, às vezes não é culpa do cliente, ele não sabe que tem uma fossa, ele comprou um terreno, sabe que antigamente existia fossa em Atibaia, não tinha Sim, saneamento básico. sim. E o terreno tem fossa, e muitas vezes o cliente não sabe. E aí, pensa, o caminhão carregado de areia afunda na Afunda na fossa, aí tem que fossa. chamar um trator para tirar. Então, esses perrengues que considerados normais, que é do dia a dia, que a gente vai superando um dia após o outro e Ah, é, levando esses desafios. mas é legal a gente entender isso, porque esse é o tipo de dificuldade que, por exemplo, um depósito numa grande metrópole não vai ter, né? E são coisas que a nossa região traz pra gente, É, né? São dificuldades que a nossa região traz pra gente, né? Você falou da fossa mesmo, né? Até hoje, eu fiz obras em Atibaia que a gente teve que fazer fossa séptica de porque não 3 tem tanques, saneamento na né? rua, né? Você tem que Cara, fazer. eu vim de São Paulo, né? A água liga para a Sabesp e você tem uma ligação de água É. em qualquer lugar, né? Esgoto a mesma coisa. Então, também foram coisas que eu fui aprendendo, que a gente tinha que tirar a dispensa de outorga, de poços, aprovar a parte de fossa. E zonas Então, rurais são difíceis de acesso mesmo. Então a gente toma muito cuidado. Começou a chover, não vai, espera para o dia seguinte, conversa com o cliente entende. Quando é preciso, vai mesmo, leva mais equipe para dar um jeito e faz o negócio acontecer. Tem que entregar, ponto, não é negociável. Entrega onde o cliente quer e é isso. é isso aí, cara. Outra coisa que eu acho que era legal a gente falar, falando em Atibaia, Ah, né? Atibaia passou por uma mudança muito grande no perfil, sim. né? Era uma cidade de interior, uma cidade mais pacata, sempre foi uma cidade com uma renda um pouco maior, né? Mas você tinha casas mais simples. Hoje você tem um boom de condomínios. Como que isso, você que tem desde 2000, agora 2023, né? O Sim. seu depósito, mas você trabalha há muito tempo já na área, né? Como que você vê a mudança dos depósitos para atender isso? Como que foi essa trabalhar com materiais talvez diferentes? Como que vocês fizeram para se adaptar a essa nova realidade? A cidade cresceu bastante. Tem uma demanda muito grande. E quando justamente essa dificuldade por ter crescido, por ter expandido, a dificuldade dessa entrega mesmo, do cliente pedir, tem depósito, pela demanda, demora 3, 4 dias para entregar o material. E a Consuforte veio para quebrar isso, o cliente pediu e entrega. Antes a Atibaia era uma cidade de dormitório, o pessoal só vinha dormir, mas agora, você vê, a população aumentou, os prédios, verticalizou a Atibaia. Não, e hoje tem emprego em Atibaia, É, né? e Hoje a muito. gente tem polo industrial, a gente tem centros comerciais, a Essa gente tem muita demanda coisa em Atibaia. A cidade cresceu demais. tá faltando mão de obra. Tá faltando mão de obra. Nossa. Eu falo, com quem tá muito tempo em Atibaia, o pessoal fala, pô, vocês vieram de São Paulo para tirar a nossa paz. Mas a cidade cresceu, né? Como você veio parar em Atibaia? Então, Maicon, cara, eu acho que eu nunca contei essa história ao vivo, assim, pra ninguém, mas o que aconteceu foi o seguinte: eu já comentei com você, eu atuo há muitos anos, salvo 12 anos, eu atuo em São Paulo, né?
Então a gente sempre com volume de obras, construindo placas em todos os lugares. Eu acredito que o pessoal achou, pô, as obras eram dele, né? Sendo que eu sou responsável técnico, eu estou Sim. fazendo gerenciamento, mas, né? E certo dia entrou em contato comigo uma pessoa querendo fazer uma ampliação numa residência. Eu era da região de Pirituba, então é uma região muito próxima a Perus, Taipas, Jaraguá, onde você tem algumas comunidades, né? E uma pessoa querendo fazer uma reforma numa residência no Jardim Taipas, no Parque Taipas. Eu fiquei um mês conversando com eles. Me mandaram plantas, me mandaram um monte de coisa. Então a gente foi conversando, a gente foi. Eu fui desenhando, rascunhando, eles pedindo alterações, negociaram um preço. Eu fiquei sossegado, fui fazer a medição. Quando eu cheguei lá, não tinha nada, era uma armadilha, eu fui sequestrado, né? Puxa, graças a Deus que hoje está tudo bem, né? Ficaram algumas horas comigo, mesmo atrás a gente recupera, né? Mas depois disso eu falei, não, eu quero um pouco mais de sossego para minha família, eu quero um pouco mais de paz, e fui conhecer os interiores, né? Fez uma pesquisa de Atibaia? Então, fiz, o que que acontece? Ah, eu fui conhecer Jundiaí, fui conhecer algumas cidades de um porte médio para ter infraestrutura, porque eu queria uma boa escola, eu queria hospitais, eu queria. E já se falava muito sobre a segurança de Atibaia, né? Sim. Já se falava muito sobre a segurança de Atibaia. Desde a pandemia também, meu pai veio morar aqui numa cidade próxima, né? Então eu falei, eu vou dar uma olhada em Atibaia. Não, a primeira vez que eu vim aqui, eu me apaixonei. Me apaixonei. Eu falo que, principalmente aquele centrinho, a parte da Sim. Lucas, é uma cidade modelo, é muito legal, né? Pegando um gancho de obra aí, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual foi o projeto mais desafiador que você trabalhou e como você superou isso? Foi incrivelmente, eu acho que um dos mais desafiadores. Eu tenho duas histórias muito legais, mas uma delas é nessa obra que eu acredito que foi onde pegaram o meu contato É. pro sequestro. Né? Nós fizemos um arrimo de 12 metros. Então eu tive que escavar 12 metros, uma casa colada na divisa para a execução de um prédio, né? Então foi feito todo o cálculo, foi feito tudo bonitinho, controle tecnológico, mas cara, A gente conhece um pouco, é muito arriscado, né? não, Fazer bem colado, então tudo de arrimo ainda, mesmo sabendo de tudo, desafio de desmoronar a casa, me- né? então, Gente morando, ser que que, humano, que pessoas, eu né? fiz? Eu fiz toda a estrutura antes da escavação. Entendi. Entendeu? Né, eu fiz a parte de estaqueamento, eu fiz uma flexão. Não vou entrar em partes muito Sim, técnicas, sim. mas eu cavei estacas, né, para depois poder já com a casa, né, as estacas concretadas, a casa segura, vai, no mínimo escorada, eu fazendo a remoção da terra, né? Mas mesmo sabendo, cara, eu confio no meu serviço, eu estudei para isso, mas meu, eu tava na minha casa, eu lembro que chovia à noite, no meio da noite houve um relâmpago. Cara, eu acordava, eu ficava desesperado, eu pensava naquilo, não aconteceu nada, tá tudo bem até hoje, e não vai acontecer, né? Porque foi bem executado, né? Foi feito de acordo com o projeto. Sim. Mas isso foi um momento muito complicado. Renato, qual a maior importância do engenheiro na obra? Você vai saber responder isso melhor que eu. Claro, Quantas vezes vamos falar pro pessoal. quantas vezes o pessoal não volta na sua obra, "Ô, o pedreiro pediu isso aqui, tem como trocar?" Muitos, né? Quantas vezes o pessoal não te pede uma treliça para usar de pilar? É, Né? Então eu falo, além da qualidade, tá? A construção civil de pequeno porte, né? Eu brinco, para você derrubar uma casa, você tem que fazer muita besteira, não é pouca. é, Né? Então, o pedreiro que tem aquela experiência prática, ele vai deixar a sua casa de pé? Vai. Não vou falar que não, todo pedreiro vai derrubar e vai matar a tua família. Eu não sim, sou alarmista, tá? Mas o que que acontece? O pedreiro, ele tem conhecimento empírico. Tá na dúvida, bota um pouco a mais. Bota um pouco a mais. E eu espero que ele faça isso. sim, Porque se ele tá na dúvida e fizer isso, ele derruba a tua casa. Né? Mas o concreto armado, você tem o estado limite último e o estado limite de segurança. Os cálculos trabalham na segurança. Só que até o último não vai cair. sim. Né? Então o pedreiro, às vezes, está nessa faixa, começa a dar uma trinca, ele vai lá costurar a trinca e tal, e tal. E
é edificação dura, cheia de problemas, com Mas infiltrações. faz isso por não usar no engenheiro, Não, né? exatamente. Então não é que a casa vai cair, mas o molho está mais caro que o peixe. É. No final das contas, só arrumando tudo isso para não ter um resultado legal, o cara gastou muito mais do que gastaria com engenheiro. Eu Entendeu? acho essencial o engenheiro na obra para o cálculo, para dimensões, para execução mesmo, no sentido de planejamento de obra, de metragem, tudo isso, cara. Então, Acho. olha, na parte técnica é muito simples. Cara, você está fazendo uma casa para você morar. Você vai botar a tua família É. num negócio que você não sabe que foi bem feito, foi um cara que fez na experiência, né? Na experiência, mas que às vezes Sim. não fez uma sondagem solo, não sabe o que está lá embaixo, começa a dar um problema, outro. Eu acho arriscado, eu acho que não compensa. Né? O custo, agora falando em custo, eu falo que o quanto a gente costuma cobrar, eu faço muita obra por administração, Sim. tá? Eu falo que a porcentagem que eu costumo cobrar de administração, né, eu já comprovei isso com vários clientes, alguns que querem gerenciar a obra sozinho, eu faço acompanhamento Você estrutural. gosta de projeto e administrar os dois ao mesmo tempo, ou mais só o projeto e. Eu É sou bom mais da acompanhar, né? administração do que do projeto, Tá. tá? Eu gosto bastante, por incrível que pareça, mesmo sendo engenheiro, eu gosto muito de projeto arquitetônico. Eu gosto muito da parte arquitetônica, né? A parte de aprovações, eu faço isso sempre nos municípios. Agora, sei fazer cálculo estrutural, sei fazer projetos complementares, só que eu costumo indicar alguns colegas meus que são especialistas nessa área. Contrate um engenheiro, você evita o desperdício. Com certeza, com certeza. Né? Não tem dúvida disso, Michael. É Né? isso. Eu falo, o quanto a gente cobra é menos do que o quanto a gente economiza para o cliente. É. Eu costumo falar que o construtor, que nem é o seu caso, é o termômetro. O construtor é o termômetro para o mercado da construção civil. Por quê? Se ele está construindo, vendendo, o mercado está aquecido. Se o construtor constrói e dá uma paradinha, porque o mercado está um pouco oscilando. E o que você está sentindo? É uma ótima pergunta. O Eu que estou você sentindo uma estabilidade. Hum. É igual uma estabilidade. Uma hora tá bom, outra hora tá baixo, outra hora. Né? Entendeu? Essa imparcialidade do governo, essa insegurança do próprio brasileiro, do que vai acontecer, do que não vai, desse jogo político. Uma hora reduz taxa, outra hora aumenta, uma hora um banco, muitas especulações, muito notícia bombástica. Aí o próprio brasileiro já dá uma retraída, já vai com mais cautela, né? É isso, eu E acho que eu posso você? falar com um pouco mais de experiência, né? Porque eu sou a terceira geração de incorporador imobiliário. Ou seja, junta alguns investidores, constrói, vende, constrói, compra terreno, constrói e vende. A gente fez isso há muito tempo. Né? E desde que eu estou atuando, eu vi muitos ciclos. Eu tenho obras que venderam na fase de construção e eu tenho obra que levou 5 anos para vender. Sim. Entendeu? E eu acho que hoje a gente não está num mercado tão legal. Né? Isso explica um pouco Você conhece as obras que sim, eu sim, fiz, né? Você conhece as obras que eu fiz, sim, ficaram muito boas. Você sabe o material que você me sim, vendeu, exatamente. né? E eu tô há 1 ano e alguma coisa e não vende, né? Porque vai cliente, tem proposta, não aprova crédito do cliente. Né? Hoje, a renda familiar que você precisa para financiar o imóvel é muito alta. É muito alta. Agora, 20% de entrada, mas tudo bem, pô, 20% de meio milhão, É. entendeu? Então, às vezes complica, dificulta essa venda, né? Só que estamos aguardando. A gente sabe que quando o governo quer fazer a economia girar, é na construção que eles investem. Injeta, né? A gente já viu isso em Lula 1, então, A construção é um carro-chefe para o nosso Brasil. é. Não pode parar. A Construforte vem para otimizar isso, utilizando produtos de marcas renomeadas para ajudar mesmo, até mesmo nos projetos. Trabalhamos com Tigre, trabalhamos com Fortiled, com marcas renomeadas, argamassa da Quartzolite, argamassa da Colavit. Trabalhamos com material bem bacana, bloco bom, tijolo bacana. Então, para otimizar esse tempo, esse custo da obra, fazer direito, fazer uma vez só, não ter esse quebra-quebra que não ficou bom. Cara, mas me fala, a gente já falou de profissional, seja engenheiro, arquiteto, a gente já falou de construtor, porque tem o construtor investidor que não necessariamente Sim, ele é técnico. A gente tem o pedreiro e a gente tem o proprietário. sim. Cara, quem que é o seu carro-chefe hoje?
Não quem você quer atender, mas quem que hoje é o grosso do seu faturamento. É os empreiteiros, que não é nem um engenheiro e nem um pedreiro, é o que comanda a obra, que precisa dessa entrega rápida, que precisa que a mercadoria chegue certo na obra, que precise que a quantidade vá certa para ser executado. É onde a Construforte está fazendo o diferencial. Produto, Renato, todo mundo tem. Produto, toda esquina você consegue produto. Agora, uma entrega certa, uma entrega rápida, a quantidade justa, no full time do empreiteiro, estou precisando, acabou aqui, o pedreiro acabou vacilando e estou na última amassada, me entrega urgente, e a Consport está ali para ajudar, para conciliar o caminho e chegar a mercadoria para ser executada. Então, eu entendo que esse empreiteiro, ele não é o comprador, ele é o meio de campo Exato. entre a obra e a Construforte. É o profissional que às vezes paga o pedreiro e às vezes se ele não tiver mercadoria, Ele está perdendo a diária do pedreiro. ele tá É perdendo lógico. dinheiro. Sim. Por isso que o projeto, tudo anda junto. É o projeto, é o empreiteiro e a loja que fornece o material. Né? Mas por que eu te fiz essa pergunta? É uma dúvida minha particular, tá? Sim. Porque o mundo ideal é fazer um gerenciamento de obra com compra. Sim. Então, seja o proprietário pagando, ou seja o proprietário fazendo um aporte, como for, mas eu vou lá, eu vou negociar com você, né, o melhor preço, o melhor custo-benefício para o proprietário, e eu vou fazer essa compra. Se o empreiteiro está tomando a frente, eu imagino que seja o proprietário quem está fazendo as compras de fato. O proprietário acaba pagando, né? Fazendo o pagamento, mas quem o empreiteiro que determina onde ele vai comprar, onde ele vai Sim. pagar, vamos a grosso modo ser isso, onde ele vai depositar o dinheiro dele. A gente pode dizer que ainda tem muita irregularidade, tem muita obra que não está com o responsável técnico na obra, Muita, né? muita. Isso é um campo ainda muito inexplorado. É. Né? Porque Tem a muito pessoa pedreiro compra... fazendo, não que ele não seja capaz, né? A gente não está aqui para julgar, mas fazendo por conta própria, Ó, pedindo material e usando, utilizando, mas sem um cálculo. eu vou te contar um negócio. Sou formado em engenheiro civil, meu pai é engenheiro civil. Quando eu comecei a atuar, ainda eu sob a tutela dele, né? Eu falei, pô, sou formado, eu manjo muito, né? Ele falou, Renato, você não manja nada. Pega um bloco, senta na obra e fica vendo o pedreiro trabalhar. Tira a dúvida com ele. Até hoje, a maioria das soluções de problema numa obra vem do profissional de base. É ele que tá lá, ele que sabe fazer. Me pede, meu, pra subir uma alvenaria, sentar um bloco, fazer um reboco. Minha massa não vai grudar na parede. Eu sou um profissional técnico, não sou um profissional de execução. Né? Mas eu acho importante que a solução que ele traz, eu faço a avaliação técnica daquilo. Acho que é um trabalho em conjunto, né? Você Acho precisa que fazer uma avaliação técnica se aquilo faz sentido. é uma engrenagem, né? Então, O engenheiro, o empreiteiro, o pedreiro, a loja. Não, quantas vezes você não chega na loja e fala, até eu como profissional, cara, eu tô com esse problema, eu pensei em fazer isso. O que você acha? Aí você fala, eu tenho um produto assim, assim. E aí, É a parte técnica, né? Tem um vendedor técnico. Tem. E tem as empresas que determinam aquele produto para aquela solução. E elas dão treinamento para as lojas, né? A gente tem fornecedores, a Tigre, a Maca, que está bastante de palestra, a Pirâmide, a Astra, todos os patrocinadores da Construforte que caminham junto, né? E história triste de cliente, cara. O que você já ouviu aí? Uma história curiosa que um cliente te contou, se puder falar, lógico. Porque às vezes é particular do cara, né? Mas. E não vale aquela que eu te contei, que eu vou contar aqui, tá? Cara, tem muito abandono de obra. História triste que, assim, dói no nosso peito é o, o cliente pagar o serviço e não tem nem o dinheiro e nem o serviço executado. Isso me chateia muito, sabe? Mas o pedreiro abandona por ter desentendimento ou ele deu um preço e depois começou a executar e viu que não estava justo. Descobriu que
Ele deu um preço pra pegar, não pra fazer. Exato. É. Isso me chateia muito, A cara. gente sempre coloca A em gente tá... contrato que o pagamento tem que acompanhar o andamento da obra. Mas muitas vezes por Mas causa da chuva, por causa do tempo, por causa... Acaba não é, acompanhando e quando o proprietário faz direto, muitas vezes ele é coração mole. É, Eu falo, cara, 99% dos pedreiros, eles são gente boa, são caras que sim. seriam seus amigos. É. O cara é gente boa, o cara te conta história triste e às vezes é um problema, né? Muitos. Mas isso eu já vi também, cara, infelizmente. É o que já me procurou de gente. Agora eu quero um negócio mais profissional. Eu me recapitalizei, eu preciso acabar minha obra. É. Eu já contratei um pedreiro e eu já tomei na cabeça. Desperdício de material, a gente reclama bastante. Por não usar o material adequado, o pedreiro pediu uma coisa e às vezes o cliente não explica pra gente o que ele vai usar, ele só pergunta o que quer e a gente faz a venda, entrega o mais rápido possível, mas usar a massa errada, usar o piso no ambiente errado, usar sem ler a embalagem. Fazer remolho de massa, ficar jogando água quando a massa tá seca. Aí Pois depois de é. 2, 3 anos, o azulejo da cozinha tá tudo caindo. É. Você é dessa área, você sabe. Não, eu sei, mas, cara, casa de ferreiro espeta de pau. Eu contei pra você agora final do ano, Sim. né? Então, eu fiz a minha casa toda, eu fiz o acompanhamento, mas faltava instalar pressurizador, Uhum. né? Porque, por questão de estética, eu não quis fazer uma torre da caixa d'água muito alta, então eu coloquei um pressurizador, né? Tem ladrão na sua caixa d'água? Pá, Muitas não tem, Renato. esgoto sem ventilação. Né? Então, Daí né? sobe aquele cheiro Mas indesejável. Mas o que que eu fiz? Aí também foi um pouco de. Eu falo, nunca falei isso para um cliente. Uhum. Mas peguei um pedreiro lá, que eu fui com a cara dele e falei, ó, você não instala para mim? Ó, é fácil, você tem que fazer os Sim. esponamentos, tem que fazer o apoio e tal. Expliquei para ele. E não faço, lógico. Entreguei a bombinha na mão dele, já tava com o ponto lá. Entreguei a bombinha para ele, já tava com o ponto lá. E falei, meu, faz, né? Ô, Renato, tá instalado. Ah, legal. Lá, pressão na torneira. Nem me preocupei. Funcionou 1 ano e meio. Aí eu chego, dia 26 de dezembro, né? Eu fui para São Paulo resolver algumas coisas com a minha família, chego em casa à noite, abro a torneira, água sem pressão. Deixa eu subir na caixa d'água, ver o que aconteceu, né? O registro tá fechado. Não, a bomba pingando. O selo da bomba falhou, né? E a bomba queimou. Poxa. Falei, bom, tudo bem, vou tirar. Eu não tinha nem visto a instalação até então. Uhum. Você vai fazer limpeza de caixa de água, você acaba chamando alguém, né? Você acaba não fazendo. É Né? verdade. A gente é muito corrido e acaba chamando sempre o terceiro. Terceirizando, né? Eu falei, bom, deixa eu tirar aqui a bomba, né? Pedi uma nova pela internet e tal. Fui tirar a bomba. Os engates dela, eu creio que estava vazando. Sabe aquele vedatudo de borracha? Sei. O cara passou o vedatudo de borracha. Eu não conseguia soltar as roscas. A hora que eu consegui soltar a rosca, me quebrou o cotovelo da tubulação. Tá bom. Eu vou lá no Maicon, compro o cotovelo, troco e tal. Tranquilo, né? Uhum. Aí quando eu fui ver, eu não sei se é por inexperiência, porque espaço tem bastante, né? Mas eu não sei o que aconteceu. Todas as conexões, elas estavam encostadas uma na outra. Não tinha espaço entre uma conexão e outra. Ou seja, o cara cortou um pedacinho de tubo, encaixou uma conexão, outra e colou. Você acaba perdendo a Eu peça inteira, né? Bom, você sabe, eu fui 5 vezes na sua É. loja comprar material, Verdade. né? Porque eu não conseguia fazer um projeto lá de última hora, eu precisava resolver. Eu refiz o barrilete da minha casa inteira. Ele não deixa espaço físico, né? É, Para corte, para emenda, né? eu tive que refazer o barrilete da minha casa inteira. Agora, eu tenho conhecimento técnico, né? Eu tenho sorte que você estava aberto, acho que era o único de Atibaia aberto. Era no né? domingo, né? Era no domingo. É. No domingo. Domingo a gente trabalha das 8 da manhã às 13 horas, das 8 à 1. Todo domingo, feriados. Acho que era o único aberto. Aí, cara, ainda bem que você tava lá. Eu fui simplesmente porque eu ia, comprava um negócio. Só que eu não parei para fazer um desenho. Bom, a hora que eu tirei a bomba, eu não tinha alimentação nenhuma de água na minha casa. Antes eu tinha sem pressão, agora eu não tinha nenhuma. E com a minha família morando, agora imagina o cliente final. Incrível que pareça, a torneira pinga no domingo, o chuveiro queima no domingo, a boia da caixa d'água estraga no domingo, né? A esposa, pendura o varal aqui,
Quando você tem tempo, no No domingo, você domingo, tá é em casa, de lógico. boa. Aí você lembra da Consul Forte, que nós estamos abertos, temos todo o material. Aí você vai lá, executa, a esposa fica feliz, troca a torneira, o chuveiro para de pingar, a resistência nova. Não, mas eu posso falar. Domingo é o dia do reparo. Você já me atendeu como construtor, né, como É, profissional técnico e como consumidor final. é. Quantas vezes eu não fui lá, oh, mas eu precisava de um silicone. Quantas vezes? Oh, mas... Várias vezes. Liga pra você e fala, Michael, cara, eu sei que você tá fechando, mas Espera aí, né? você tem um grifo. Você tem um grifo. É isso mesmo. Mas é o que eu falei no começo, é sobre pessoas, não é sobre material. Sim. Material todo mundo tem, todo mundo vende. Ser humano, tratar bem, cuidar das pessoas, tratar com respeito, atender direitinho, acho que é um grande diferencial. Cara, eu faço das suas palavras as minhas, sem mudar uma vírgula. É como uma engenharia, né? É uma engrenagem, tem que... Porque, não sei. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Pode falar. Isso que eu era apresentador, mas vamos embora. Como você trabalha em equipe com os outros profissionais, como os arquitetos e engenheiros? Como você trabalha em equipe com os outros profissionais? Ó, Você tem você tem uma estrutura, você tem mais gente agrupada a você? hoje eu tenho alguns parceiros. Parceiro, essa palavra. Hoje eu tenho alguns parceiros. Tá? Hoje eu optei por não ter mais uma estrutura robusta, né? Sim. Mas eu tenho alguns parceiros. É o que eu falei. Projetos eu sei fazer todos. Tá? Se eu quiser Tirando um 3D. Se eu quiser fazer uma obra com você do começo ao fim, você faz, executa. Eu consigo fazer, mas eu prefiro, tá, toda a parte de complementares terceirizar para pessoas da minha confiança. Entendi. O 3D, o render, eu terceirizo para pessoas da minha confiança. Eu gosto muito de fazer a parte de cálculo estrutural. Eu faço na mão. Sim. Né? Sei usar software, mas, cara, eu gosto de fazer na mão quando eu tenho tempo para isso. Né? Executar, você executa também? Contrata um profissional para executar? Eu hoje terceirizo a mão de obra. Tá, e como, só dá um spoiler, como que você faz? Você vai ver o que o profissional já fez? Como você faz essa triagem? Olha, eu tenho profissionais que eu conheço, vai, 12 anos de... Mas quando eu vou trabalhar com uma pessoa nova, muitas vezes você é o cliente, você fala, pô, eu conheço meu pedreiro, eu quero fazer com ele. Cara, tá bom, faz com o seu pedreiro, porque quem tá contratando é você. Eu tô fazendo a gestão daquilo, né? Mas, aqui em Atibaia, quando eu cheguei, foi indicação, né? Acabei conversando com outros profissionais, pegando indicação, né? Você me perguntou de trabalhar junto com outros profissionais. Sim. Aqui em Atibaia, isso eu acho muito legal, né? De São Paulo, a gente tinha muito aquela concorrência, aqueles ciúmes de um profissional com o outro. Pô, tá vendo com outro cara, não sei o quê. Em Atibaia, aqui em Bragança, que é onde a gente está aqui na Associação dos Engenheiros, né? Que cederam espaço pra gente. Sim. Eu vejo uma parceria muito maior. Talvez pelo trabalho das associações, mas eu vejo uma parceria muito maior. Bacana. Né? Hoje, esse pessoal que eu terceirizo, parte de projetos complementares, etc., pessoal que eu acabei conhecendo na associação, outros engenheiros, especialistas nisso. Né? E tem que ser assim mesmo, um ajudando o outro. Já teve colega nosso, pô, Renato, você que tem conhecimento de São Paulo, apareceu isso pra mim em São Paulo, não manjo nada, cara, resolve pra mim. É isso aí. Entendeu? Acho que a vida é assim, Renato. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Você briga com os outros depósitos? Seu brigo. Você briga com os outros donos de depósito? Você tem algum problema com eles ou a relação é legal? Não, a relação é legal. Amigos de trabalho, parceiro. Não tem que ser um melhor que o outro. Entendeu? Tem que trabalhar, a gente tem que atender o cliente. Claro que tem as suas particularidades. Não, você vai concorrer com o cara. Mas também é aquele negócio, pô, eu sou seu cliente, você não tem um negócio, você pode falar pra mim, ó, no João tem. Tem, isso, é indicação, é fazer a roda girar. Não é porque eu não tenho que não vou indicar o meu vizinho, por exemplo. Sim. Indico muito o meu vizinho. Cara, eu penso assim, acho que tem mercado para todo mundo. Exatamente. Tem mercado para todo mundo. O negócio é você trabalhar direitinho. Claro. E vai ter o cliente que vai se identificar mais com você. Você não vai perder o cliente por você indicar uma outra loja. Não. Quando o cliente precisar comprar uma outra mercadoria, ele vai lembrar de você. Sim. Entendeu? Então não pode ser aquela pessoa áspera, dura. Tem que ser comerciante. É isso aí. Cara, vamos dar risada. Vamos. Tá uma trend na internet, aí eu vejo o pessoal falando, alguns shorts, alguns memes e tal, né? São duas perguntas numa. De nomes estranhos que o pessoal sai pedindo. Eu já vi em farmácia, eu já vi em depósito. E um depósito que o pessoal nos comentários ficou lá discutindo, Fita Hellerman, enforca gato. Como que você chama isso? E
Que nome que o pessoal dá pras coisas, cara? Conta aí pra gente. Existe o nome, a nomenclatura correta, que vem na nota fiscal, que vem da fábrica, que é a fita Herman. Só que o pessoal chega pedindo um forca-gato, um esgaragato, uma braçadeira de nylon, né? E existem alguns nomes legais também. Por exemplo, o cotovelo. Não é cotovelo, é joelho que vem a nomenclatura correta. Mas Eu chamo de pessoal, cotovelo. a maioria é cotovelo, porque gera É. cotovelo, né? Argamassa é cimento e cola. Cimento colante, não é argamassa. Mas a gente tem que se adaptar e atender bem o profissional, e independente da forma que ele pedir, Sim. a gente tem que ter essa sabedoria e saber inserir e atender. Ah, a gente pergunta porque é engraçado. Tem umas coisas que a gente para e pensa, né? Eu tô atendendo não sei, vou nem falar o nome, porque eu tô no atendimento inicial ainda, que veio pela internet um pessoal do Sul. Sim. Querendo, cara, uma assessoria. Eu falei, eu não consigo atender sua obra, eu não tô em loco, né? Eu sou paranaense, eu vou te falar o que é, pode falar. Mas eu não lembro dos nomes, tá? Mas eu fui conversar com ele, que ele queria algumas dicas, que ele vai dizer, ele tá com alguns planos na casa dele, aquele caso de contratar pedreiro sair fazendo. Sim. Quando ele foi me contar como foi feita a obra, metade eu não entendi. Sim. Metade eu não entendi. Por ser nomes diferentes. São nomes regionais, que não são os nomes, né, os nomes comerciais ou os nomes técnicos, e que... Aqui chama guia. Guia de sarjeta, Sim. lá no Paraná é meio fio. Meio fio. Aqui chama estilingue. Lá no Paraná chama bodoque. Bodoque, Bodoque. eu não sabia não. Meio fio, sabia o bodoque, eu não sabia. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Anda. Como se define um bom projeto de engenharia civil? Como você define um bom projeto? Aquele que o cliente pode pagar. Cara, na boa. Na boa, eu falo isso é o mais importante, cara. Não adianta fazer um projeto lindo, um projeto bom, um projeto... Tava um livre, o MASP. Mas se o cliente não pode pagar, você tá vendendo pro cara um sonho, o cara vai ficar sem dinheiro e sem casa. Então é o que o cliente pode pagar. Com segurança, com conforto, economia, mas o que o cliente pode pagar. Eu chamaria com o cliente se adequou melhor É. dentro das suas... Olha, quando um cliente me procura, a primeira coisa que eu faço, eu vou fazer uma reunião, normalmente ele, o cônjuge, seja Sim. esposo, marido, quem for. Cara, qual que é o sonho de vocês? O que vocês querem? E na obra, quem manda, o homem ou a mulher? Depende. Enquanto tá tudo bem, o homem. Quando dá qualquer problema, a mulher. O projeto a mulher, a execução o homem. A execução da estrutura, nenhum dos dois. É. Ninguém quer saber. O cara vai, olha, tá ficando bonito, hein? Vai embora. Né? Chega no acabamento. Chega no acabamento. É a mulher, ela entra, muda e sai calada. Isso, tô falando minhas experiências, não é que é sempre assim, tá? Mas a mulher entra, muda, sai calada, é educada, como você fala, pô, ela deve ter gostado, né? Mas não dá 2 horas, o marido te liga. É isso aqui, dançou. É isso aqui, dançou. Vai. E aí você tem que explicar. Cara, não tá pronto, espera, né? Às vezes, pra ficar bonito tem que ficar feio antes. É verdade. Né? Para consertar tem que quebrar. E não. E eu acho que a mulher é a cereja do bolo. Na obra, ela põe a cereja do bolo. Que é o acabamento final. Não, com certeza. Ela que determina. Mas o bloco, o tijolo, a areia é o marido que... Olha, eu vou ser sincero, eu mesmo. Se eu conseguisse, é porque o mercado não é favorável a isso. Mas eu faria todas as obras até parte cinza. E deixava na mão de um arquiteto, um decorador. O cara faz o acabamento. Boa. Eu gostaria disso. Para mim seria o mundo ideal. Né? Mas a pessoa que te procura, ela quer o pacote completo. Então, hoje eu me forcei a aprender mais sobre isso. Né? Mas eu gosto de estrutura. Eu gosto de ver a casa subir, eu gosto de ver aquilo que estava no papel Saindo da gaveta, saindo do papel, saindo da terra. Né? Agora, cara, se o rejunte tem 1,5 mm ou 2, eu preciso de um parquímetro para medir isso, entendeu? Não é muito o que eu mais gosto de fazer. Boa. Mas a gente faz e procura fazer com excelência para atender o cliente, né? Sim. Maicon, a gente sabe que normalmente quando hoje com a internet, todo mundo tem internet aqui na mão, né? O cara vai chegar na tua loja, vai comprar um negócio, aqui tá mais barato na Trilha Norte, Sim. na Merlin, no Mercado Livre. Mas às vezes o cara compra em grande quantidade. Como que você lida com isso, cara? Como que você lida com isso? Porque você precisa ter margem.
Sim. Eu costumo falar que a internet não paga, a internet, quem vende na internet não tem aluguel, não paga aluguel, então o custo dela é bem menor. Como que eu avalio dentro da minha margem de mercado? Se é possível, eu costumo fazer sim. Eu acho que é uma ferramenta muito importante para todos usarem isso. Porém, você compra na internet, às vezes você paga R$ 10 mais caro, mas você tem um produto na hora, você está vendo, está olhando, carrega no carro, leva, instala. A internet às vezes demora um dia, 2 dias, 3 dias. Vamos ser sinceros, normalmente o preço que tá lá é mais frete. Boa, tem essa Então, e também. frete de material de construção é pesado, né? Pesado. Muitos têm a dificuldade da entrega, né? Só a gente que vive na cidade mesmo sabe a realidade e os caminhos melhores para É isso fazer aí. isso. Ó, editor, se ele falar não, você corta, tá? Dos vídeos que a gente fez pra você, apareceu algum cliente lá? Sim, vários. E é muito importante. E eu quero fazer cada vez mais. E a internet anda junto com a loja, entendeu? Para ser visto, para ser lembrado, para estar junto, para se alguém lembrar, quem não é visto não é lembrado. E aproveitando, eu queria deixar aqui um convite para todos ir lá conhecer a loja, a Construforte, que fica localizada na Avenida São João, no 1830. Eu faço um convite especial. Vai lá, conhece nossa linha de produto, conhece nossas marcas, conhece a nossa equipe que trabalha lá. É aberto para todo mundo, os nossos entregadores, nossos parceiros, nossos vendedores qualificados. A Construforte, a gente trabalha das 7 da manhã, Renato, às 18 da noite, das 7 às 18, de segunda a sábado. Domingo, das 8 às 13. Então, é uma vasta horário para você ir lá e conhecer a nossa loja, tomar um café, falar comigo. Eu estou lá, atendo todo mundo que for, com o maior prazer. Construforte, Avenida São João, 1830. Principal, nossa principal missão é atender o cliente com o melhor preço, qualidade, entrega rápida e preço justo. E ser humano, Bom, ser humano é fantástico. cara, eu tenho que falar, tá? Não recebi um centavo para falar isso, tá? Mas eu conheci o Maicon, cara, foi por acaso. Eu procurei um depósito perto da obra para abrir uma conta, porque a gente sempre precisa de alguma coisa. Tá? Eles atenderam tão bem, sempre tinha tudo. Ele conseguiu bater preço em piso para mim, preço de distribuidor, né? E um atendimento fora do normal. É, Eu ligava para você e falava, ó, você pode me mandar parceladinho? sei. Né? No distribuidor ele vai mandar uma carreta de uma vez. Lá você foi me mandando com o A gente mesmo entende que valor. a obra tem passos e passos. Então, Não adianta né? entupir de Então, material lá. então, então, cara, eu posso falar, tá? O atendimento é fora de série e hoje que eu moro aqui em Atibaia, né? Eu moro em Atibaia, eu vivo Atibaia, eu não compro material de construção em outro lugar. Salvo quando, às vezes, tudo acabou e tal, aí você acaba pegando em algum lugar, mas eu vou no Marco, eu vou na Construforte, eles atendem até de domingo, né? Me Sim. quebrou, eu contei agora há pouco, Uma me quebrou um árvore. puta de um galho, não é um galho, é uma árvore, e tá na região, uma das regiões de maior expansão para a construção civil em Atibaia. Fácil acesso, tem um estacionamento, tem pátio 2, tem estoque, comprou, recebe. Trabalho com a TIG, trabalho com a Forte Leve, Quartzolite, em Bramaco, tem uma gigantesca modelos de piso lá dentro da loja. Passa lá, toma um café comigo, conhece, vê nossos produtos. Temos um jornalzinho de ofertas aí também no Instagram, segue a nossa página. Cara, a gente tá Fala aí aí qual que é a para sua página. Construforte Atibaia. Passa lá, toma um café, conhece, vê a estrutura, dá essa credibilidade aí. Estamos 2 anos aqui em Atibaia, eu gosto de reforçar isso, porque 2 anos em Atibaia é uma loja nova, mas que a gente vem para ajudar, para fazer a diferença. Eu tenho 26 anos de materiais de construção, então tenho um pouquinho de experiência e a gente está lá para atender o ser humano, as pessoas e dar o melhor de si. É isso aí, gente. Eu queria agradecer todo mundo que ficou até o final. Não esquece, dá like no vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se tiver mais alguma coisa para fazer, faz aí, tá? Me segue em todas as redes também. É ENG Renato Pipec no YouTube. Por enquanto vai ter provavelmente o canal do podcast, tá? E no Instagram
eng.pipec, tá bom? Segue lá, segue o Maicon, vai conhecer e vai construir? Lembra, contrata um engenheiro. Contrata um engenheiro, tá? Tenha uma boa parceria de fornecimento de material. E como eu encerro em todos os vídeos, Renato Pipec, construindo confiança e estruturando o seu futuro. Tchau, até mais.